Vou pedir para que os amigos espirituais nos amparem, nos protejam nessa noite. Que os espíritos amigos e instrutores do Aliança possam vir estar nesse momento junto de nós. E que aqueles que sempre me acompanham possam, nessa noite, me orientar naquilo que eu vou falar, para que possamos todos aproveitar as orientações do plano espiritual. Que seja uma tarde tranquila, um final de tarde tranquilo, uma palestra tranquila, graças a Deus. Eu vou falar hoje sobre obsessão. E a Sara, até nesses dias nós estávamos conversando, e ela comentou que setembro, né? A gente não esquecesse que setembro é um mês muito relacionado ao suicídio, né? Para que nós lembrássemos e fizéssemos as nossas preces em relação àqueles espíritos que estão muito envolvidos nesses sentimentos ou que cometeram suicídio recentemente, né? Bom, a palestra vai mais ou menos, eu juntei algumas outras palestras que eu assisti, uma palestra da Denise Lino, que é nos bastidores da obsessão, muito interessante, uma palestra de Haroldo Dutra, que fala obsessão, doenças da alma, quem puder depois assistir, e uma outra bem pequenininha do Haroldo Dutra também, que é Desejo Central. Tá? E também falei um pouco desse livro aqui, No Rumo de um Mundo em Regeneração, né? Do Divaldo. Bom, para falar em obsessão, primeiro, eu acho que a gente tem, eu não sei se todo mundo aqui frequenta há muito tempo a Aliança, mas só para a gente ter uma definição do que é um processo obsessivo, né? Já no Evangelho, eles nos dizem que a obsessão é uma ação persistente de um espírito infeliz, sofrido, perturbado, que exerce sobre um outro espírito, esteja esse encarnado ou desencarnado, né? E ela se apresenta de várias formas, né? Desde uma simples influência moral, que às vezes a gente nem percebe exteriormente, né? Parece até que são características da personalidade da pessoa, até perturbações completas, onde nós temos o domínio até do corpo físico e controle mental daquele indivíduo, né? E aí a gente definindo que são influências, vibrações, energias que influenciam um outro espírito, a gente para pensar o seguinte: quais são as vibrações que atualmente estão envolvendo a Terra nos últimos tempos? E esses últimos tempos, eu não estou falando desse 1 ano e meio de pandemia, eu estou falando de um tempo a mais, de um tempo à frente, né? Que são, na realidade, vibrações muito densas, vibrações que a gente, às vezes, tem a sensação até de percebê-las, táteis, né? Na pandemia, às vezes, era nítido como a atmosfera estava pesada. Nesse capítulo 1 desse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, logo no início, um grupo de espíritos elevados, conversando entre eles, eles diziam assim: da nossa comunidade essa deles no plano espiritual, olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia numa volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia de seus habitantes. Ou seja, aquelas sombras, aquela densidade tumultuada que envolvia o planeta Terra, na realidade, era fruto daquilo que os seus habitantes emanavam nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Quando a gente fala de habitantes, a gente fala de uma população de encarnados e desencarnados, não só de uma população de encarnados, né? E aí a importância de nós pararmos para pensar da responsabilidade do que nós pensamos e do que nós sentimos. Porque tudo que pensamos,
tudo que plasmamos com o nosso pensamento, assim como aquilo que nós emanamos dos nossos sentimentos e das nossas emoções, vão, na realidade, influenciar não só a minha vida individual ou daqueles que estão ao meu lado, mas vão influenciar num todo, vão contribuir de uma forma importante para o equilíbrio e o bem-estar da Terra como um todo, né? Outro dia eu ouvi uma frase que foi, inclusive, uma das coisas que me fez falar sobre obsessão, não só os fatos recentes que ocorreram, que nós estamos até rezando por essas pessoas, mas essa frase em especial, que foi o seguinte: o umbral está ficando vazio e as ruas estão cheias. E aí a gente eu fiquei tão impressionada com essa frase, porque a gente imagina, e vocês vão dizer, mas Eliane, o umbral não é um lugar tão longe? O umbral não é um local onde vão os desencarnados e os perturbados, os que estão em sofrimento terrível? Como é que você diz que está aqui tão perto, que o umbral está ficando vazio e que dá a entender que estão, portanto, vindo essas vibrações para as ruas da Terra, né? E aí eu vou dizer a vocês que, infelizmente, se o Havaí é aqui, o umbral é logo ali, está muito próximo de nós. Nós é que temos a ilusão de que isto é um local longínquo e onde será habitado por espíritos que não são muito diferentes de nós, não. Isso é que é triste, né? Quando a gente cai nessa realidade. Haroldo Dutra descreve em uma das suas palestras, nessa obsessão, a doença da alma, que em Mensageiros de Luz, no próprio nosso lar, eles descrevem que o umbral ele começa na crosta terrestre. Portanto, muito próximo, a crosta terrestre faz parte da Terra, está na nossa mesma atmosfera. E que o umbral, na realidade, ele nada mais é do que ele é dividido em setores, né? E esses setores estão relacionados com os graus de sofrimento, de trevas, de angústias, de grupos diferentes que sintonizam com aquelas sensações e que vão desde sentimentos menos pesados até aqueles sofrimentos atrozes que estão, às vezes, até deformados na sua figura perispiritual. Portanto, a vibração mental e a sintonia desses grupos é que vão plasmar, né, esse ambiente umbralino. Só que se nós observarmos que essas vibrações cada vez estão fazendo parte do nosso cotidiano, que nós, como habitantes da Terra, estamos com as nossas vibrações muito pesadas, nós estamos plasmando este umbral aqui, nesse momento, nas nossas vidas, aqui nas ruas onde vivemos. Quando dizemos que o umbral está ficando vazio e as ruas cheias de encarnados e desencarnados, porque tem muitos encarnados que vivem num sofrimento tal que plasmam um verdadeiro umbral aqui, em vida, encarnados, né? É que nós estamos falando que nós estamos vivendo de muitos ódios, vivendo de muito sofrimento, vivendo de muita revolta, né? Nossas sensações de depressão, de melancolia, de frustração, de tristeza, de falta de esperança. E qual é a sensação se eu vibro isso, se eu sintonizo isso, quem eu vou atrair para chegar para próximo, né, de mim, para próximo de todos nós? São essas sombras densas, essas sombras umbralinas que estão, na realidade, cada vez mais tumultuando e perturbando a vida do planeta como um todo, o equilíbrio como um todo. Mas nós todos temos responsabilidade nisso. Quando a gente fala que essa energia densa, essas cortinas de sombras que invadem a Terra, não invadem a Terra como se ela fosse uma figura separada da minha. Não, ela me invade individualmente. E isso também é um processo obsessivo.
cada vez mais essa influência de energias grosseiras, densas, alheias ao meu espírito, alheias à minha vontade, que eu me entrego a elas, me deixo envolver e seduzir por elas, me deixo, portanto, que elas tracem a rota que elas bem entendem no meu conduzir da vida, isso, na realidade, é um processo obsessivo. Muitos deles acham que estão vindo, na realidade, nos corrigir. No livro Ação e Reação, eles falam muitas vezes, né, nesses termos, os obsessores usam esses termos. Não falam em punição só, eles falam que vão vir nos corrigir no sentido de ensinar aquilo que eles acham que é o correto, né? Portanto, nós precisamos começar a pensar qual é a energia que nós estamos emanando, individualmente e como grupo, porque essa trará a sintonia que eu vou poder fazer participar não só da minha família, da minha vida pessoal, mas também do planeta como um todo. Antes, a obsessão era vista como um fator externo, ou seja, havia um obsessor, que era um algoz, e uma vítima, que era a figura indefesa. Mas depois, com os estudos de Manuel Filomeno Miranda, os próprios ensinamentos de Joana de Ângeles, essa ideia começa a se modificar um pouco e nós vemos uma visão muito mais sistêmica do processo obsessivo. Observamos que, na realidade, aquele algoz não é sempre fixamente a figura do algoz, e nem a vítima é sempre aquela coitada indefesa que está ali. Muito pelo contrário, a gente observa que a troca de papéis ocorre com muita frequência, porque aquele algoz que hoje está ali atrás punindo aquela vítima, na realidade, ele foi uma vítima no passado. Assim como muitas vezes aquela vítima está sendo algoz de um outro lá na frente. O que quer dizer com isso? Que no mundo de expiação e provas, que no mundo que nós estamos atualmente vivendo, nenhum de nós é inocente. Na realidade, todos nós somos obsessores e obsediados. Daí a importância de nós tomarmos muito cuidado com as nossas sintonias, com os nossos pensamentos e sentimentos. Acumulamos erros ao longo da vida, acumulamos inimigos ao longo da vida, no passado e no presente, o que é pior, porque se fosse só no passado, a gente dizia que a gente estava melhorando, mas pior, que a gente repete no presente muitos dos nossos erros antigos, né? Joana também nos ensina que nem todas as nossas distorções e perturbações da nossa vida são influência dos espíritos obsessores do passado. O que sempre deu à vítima, né, antigamente, essa é uma posição muito cômoda, porque a pessoa dizia assim, a minha vida não dá certo, porque eu fui num centro espírita e descobri que eu tenho um obsessor que me persegue. Então, eu não sei o que eu fiz, eu não tenho responsabilidade pelo que eu fiz, porque eu não me lembro, e a minha vida está um inferno, porque ele vai me perseguir a vida inteira. Essa era uma posição muito cômoda, né? A pessoa não tomava uma atitude, ela não se modificava, ela ficava estagnada naquele vitimismo. E Joana diz que a coisa não é bem assim, que é muito diferente. Nós não estamos amarrados a nenhum processo, muito pelo contrário. Nós precisamos nos transformar. E ela diz que muitas das influências negativas e perturbadoras que são frutos do nosso presente, assim como às vezes do nosso passado, estão relacionadas à nossa falta de amadurecimento espiritual, à nossa falta de busca, de conquista do nosso autoconhecimento. Errar, vamos todos, mas temos a chance de observar nossos erros e corrigi-los. Observar por que estamos fazendo aquilo e tentar fazer diferente. Isso é o autoconhecimento, isso é a transformação, né? A verdade de quem eu sou me transforma. E é por aí que Joana diz que muitos dos nossos laços
obsessivos, das nossas conexões em relação a processos obsessivos, vão ser quebradas, vão ser desconstruídas. Mas hoje nós ainda alimentamos atitudes muito pouco virtuosas, de orgulho, vaidade, né? De prepotência. Prepotência hoje é uma coisa muito comum, né? Verdadeiras chagas da humanidade, abertas a um processo obsessivo e à fascinação, que hoje também é algo que a gente vê com uma frequência razoável, né? Se nós formos ver didaticamente, a obsessão ela se divide, foi dividida em 3 características, né? A simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação é muito fácil, né? É aquela mais extrema, onde há um total domínio, né, do corpo físico, do corpo mental da pessoa, né? Um controle, um domínio sobre aquela situação, há um constrangimento físico e moral, e, portanto, a pessoa praticamente está dominada, está subjugada àquela situação. Né? Mas Manuel Filomeno de Miranda, ele depois, com os estudos dele, os primeiros livros nem tanto, mas mais à frente, ele vai mostrando que entre a obsessão simples e passando pela fascinação e a subjugação, existe uma série, né? Uma escala imensa de subdivisões, de faixas diferentes, em que nós vamos poder perceber que, com certeza, todos nós estamos encaixados em alguma delas. Não vamos ter ilusão disso, né? Kardec também, eu não vi minha seta aqui enquanto eu estava lendo, né? Mas quando a gente estava falando de Joana de Ângeles, que ela diz que muitos dos processos de obsessão não são do passado, mas sim da nossa falta de amadurecimento aqui no presente, Kardec também fala, né, que muitas das nossas aflições, das causas nas nossas aflições são o passado e existem causas atuais das nossas aflições e dos nossos sofrimentos, né? Agora, a obsessão ela sempre existiu, desde a época lá de Jesus Cristo. Não é porque Jesus Cristo estava aqui na Terra que não tinha obsessão, não, muito pelo contrário. E aí eu vou ler um pequeno trecho para a gente dar prosseguimento. Em Marcos, capítulo 9, versículo 14, a cura do jovem lunático, né? Eu vou só ler um pedacinho aqui, porque os discípulos estavam conversando e o Senhor foi levar o filho até esses discípulos, que não resolveram o problema dele. E aí ele chega perto da multidão, chega para Jesus e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. É óbvio que Jesus faz um comentário lá com os discípulos, como se dissesse, vocês são de pouca fé, né? Mas eu aqui vou continuar. E Jesus diz para ele, traga-me teu filho. Quando ele o viu, logo o espírito que estava possuindo o rapaz o agitou com mais violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E ele perguntou ao pai, mas há quanto tempo que isso está acontecendo? E o pai disse, desde a infância. Muitas vezes o tens jogado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse a ele, se tu crês, tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino, clamando em lágrimas, disse, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Ele tinha a força de querer crer, mas sabia da sua imperfeição ainda nesse momento. E Jesus, portanto, disse ao espírito, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. O menino cai, parecia que havia morrido. E Jesus pega da mão dele e diz, levanta-te e ergue-te. Mas por que isso aqui é um caso clássico de subjugação, né? Onde há a posse da condição física e da condição mental, levando ao constrangimento moral e físico. Muito bem. Mas por que eu trouxe isso? Eu trouxe isso não por ser uma subjugação, mas eu trouxe isso por se tratar de uma criança.
A obsessão, muito de nós acha que é um processo do adulto, do velho, mas não. A criança é um espírito como qualquer outro. Eu diria até que muito mais sensível, muito mais vulnerável à influência espiritual. Portanto, é necessário que a responsabilidade na criação de uma criança não se restrinja ao ato da instrução, do colégio, do médico, da vacinação, mas, principalmente, ensiná-lo a estar numa sintonia com bons espíritos. Isso pode se fazer através do hábito da oração, isso pode se fazer pela evangelização, isso pode se fazer através de qualquer uma religião, isso pode se fazer até pelo um hábito de uma meditação. Aqueles que não são tão adeptos a criar um vínculo com uma religiosidade específica, no sentido do evangelho, etc., podem fazer isto através do hábito da meditação, da sintonia de bons pensamentos, de bons ensinamentos, de uma boa leitura, de bons exemplos. Isso faz com que aquela criança comece a criar uma sintonia com bons espíritos. E, naturalmente, a gente tem que ter um olhar para que aquela criança, a gente hoje é tudo hiperativo, né? É autista, hiperativo, nome que não falta. Nome não falta. Mas ninguém pensa que existe uma necessidade de visualizar do ponto de vista espiritual essas crianças, principalmente se elas forem muito sensíveis, né? Existe a famosa frase na psiquiatria que diz: uma família que tem um doente mental, toda a família está adoecida. Essa frase se serve muito bem para o processo obsessivo. Uma família que tem um caso de obsessão, toda esta família está envolvida, direta ou indiretamente, e, principalmente, está sendo convocada a participar do processo de recuperação. E, por vezes, a oração, o amor, né, o exemplo, são recursos terapêuticos fundamentais. Quando eu li a história do pai, que eu falei bem calma a palavra lágrimas, que aquele pai se apresentava em lágrimas, Denise Lino, na palestra dela, ela coloca uma coisa bem interessante, que o amor, quando aquele pai se apresenta em lágrimas, ele mostra a compaixão e o amor que ele tem por aquele filho e do sofrimento que era para ele ver aquele filho doente, daquela forma, envolvido naquele processo obsessivo, né? E é interessante a gente ver que, mesmo nos processos de desobsessão, nas sessões de desobsessão, o amor sincero, ele é sempre uma vibração que balança, que desconstrói a agressão e a determinação do obsessor. Seja a presença da mãe dele, que às vezes é uma figura de amor que se apresenta naquele momento, ou seja um amor sincero que esteja sendo emanado pelo próprio doutrinador, ou de figuras espirituais que se aproximam dele, mas a figura do amor consegue balançar de uma forma importante o obsessor. Por isso eles são muito defensivos, agressivos, eles não gostam da aproximação para que isso não aconteça, né? É colocado como o amor sendo o verdadeiro antídoto. As virtudes, quando elas se apresentam diante de um processo obsessivo, elas conseguem, então, começar a minar esse processo, né? Então, a gente estava falando que a subjugação, que foi o caso do menininho, ela é fácil da gente ver. Agora, a fascinação e as nuances dos processos obsessivos simples, essas a gente se confunde, às vezes, um pouco, elas passam muito disfarçadas no dia a dia da gente, né? Porque são ideias fixas, às vezes muito características, com pessoas dizendo assim: isso é a minha personalidade, eu sou assim mesmo, eu sou agressivo assim mesmo, eu não vou mudar, enfim.
E a gente vai vendo, né? Atitudes, às vezes, de orgulhos exagerados, de egoísmos, de vaidade, de dominação em relação ao outro, né? Hoje nós vemos uma fascinação muito fácil de ser observada aí, não vou falar nada em relação a políticas ou coisa parecida, que isso até já está enchendo a paciência de todo mundo, mas a fascinação pelo corpo, pela vaidade, pela juventude, e que hoje é colocada como autocuidado, autoestima. Eu boto uma boca desse tamanho, eu estico aqui, eu estico ali, eu boto uma opção de coisa na cara, eu faço 10 milhões de coisas, é autoestima. Eu não paro de fazer coisas, né? Eu uso 10 milhões de hormônios que vão me fazer mal amanhã, mas isso é autoestima. E às vezes não é, gente. Às vezes perdeu o time daquela situação, já está começando a ser demais, over, e isto começa a ser processos de fascinação, né? A beleza física sendo o fator fundamental para que eu consiga ser feliz ou ter o meu prazer. Outra fascinação que a gente vê hoje com muita frequência, né, em relação à inteligência, né, a capacidade, a minha capacidade de ser, a credibilidade das minhas opiniões, das minhas ideias, né? A dos outros não servem, só o que eu penso é que é legal, o que os outros não. Nessa palestra da Denise, ela também fala uma coisa que eu achei muito legal. Ela diz: é sinal de sanidade mental e espiritual a escuta, o ouvir. O que eu digo, como reverbera no outro. O que o outro diz, como reverbera em mim. A minha opinião pode ser muito boa, mas não significa que ela é a única que pode ser boa e que ela é 100% a melhor. O outro pode acrescentar muito naquilo que eu acho que é correto, naquilo que eu acho que é bom, naquilo que eu estou achando como minha opinião. E acrescentar o lado bom da opinião do outro na minha não é nenhum desmérito. Mas as pessoas hoje se agarram às suas opiniões e, por mais que elas até percebam que existem coisas muito boas no que o outro está dizendo ou fazendo, elas não querem assumir. É aquela vaidade, aquela fascinação pelo que eu sou o melhor e você não. Então, a obsessão, sim, e aí a gente estava vendo essa coisa da fascinação e vamos, portanto, chegando, então, na obsessão simples. Ela é dita simples, mas não é porque ela é simples que ela, às vezes, não é complexa, né? Por vezes, aquela obsessão simples vira uma bola de neve e não acaba nunca, né? O problema é que as pessoas não percebem, não valorizam aquelas nuances, aquelas atitudes que elas estão tendo repetitivas, aquelas ideias que fixas na cabeça, aqueles hábitos nocivos, não percebem a vida que elas levam, né? Por exemplo, tem pessoas que têm sempre o mesmo problema. Né? A vida inteira elas falam do mesmo problema e não tomam atitude nenhuma para resolver aquilo. Né? Tem relacionamentos difíceis, mudam de relacionamentos, mas com as mesmas características. Trabalhos que nunca dão certo. Não é que os trabalhos não dão certo, elas é que não dão certo nos trabalhos e elas acham que aquilo não é nada, mas que, na realidade, não se observam. E aí, na obsessão simples, é muito importante o processo do autoconhecimento, a observação de quem eu sou, como eu vivo, que é a grande profilaxia para que nós possamos quebrar esses elos, né, com esses espíritos que sintonizam conosco, né? Pessoas que estão sempre na dependência espiritual do passado ou naquela, sabe aquela coisa da pessoa que teve uma briga e que ela, eu sei porque eu já passei por isso. Não foi nenhuma briga. Quando eu consertei o chão do meu consultório, que ficou uma porcaria, gente, eu não falava de outra coisa, eu acordava e pensava naquele rejunte que estava horrível, eu não falava de outra coisa, eu mandava 10 milhões de e-mail para 10 milhões de pessoas para ver como é que era, eu ligava para tudo que era loja para saber como é que era o rejunte da Eliane, que era o nome do rejunte, né? Aquilo foi uma tortura, um desgaste de energia. E a gente não percebe que aquilo está se tornando obsessivo.
tudo que passa do limite é um processo de obsessão, né? Começa a ter influências que já estão perturbando a minha atividade normal, né? Portanto, no livro Ação e Reação, um obsessor deu uma lição sobre o que é o processo obsessivo e como eles atuam. Nesse livro, Ação e Reação, Silas era o instrutor que estava indo ajudar num processo obsessivo um rapaz que havia perdido o pai e tinha herdado uma fortuna e estava sendo obsediado por 2 tios. Esse pai, ele havia matado esses 2 irmãos dele para ficar com o dinheiro todo. Acabou ao longo do tempo, depois morreu, e o filho herdou tudo isso. Só que os tios desencarnados estavam extremamente revoltados porque achavam que aquela herança não era dele. Os filhos deles também tinham direito e começaram a obsediar o rapaz. E Silas, que tinha, por incrível que pareça, depois ele conta a história dele para o obsessor, que ele começa a ficar amigo do obsessor, de tanto ir lá, né? Ele pergunta, ia o Silas, que era o instrutor que eu falei, ia o Hilário, que era o estagiário, e ia André Luiz, que era o outro estagiário. Então, Silas pergunta para o obsessor, que era o Leonel, que era o tio mais desenvolto no falar, e pergunta para ele: eu fico intrigado como vocês do mundo espiritual inferior conseguem um domínio tão grande sobre os espíritos encarnados. Como é que vocês fazem isso? E aí, olha só o que isso está escrito no livro Ação e Reação. Ele diz o seguinte: novamente, vemos a importância e a força do pensamento na direção das nossas vidas. É um trechinho um pouco longo, mas vale a pena. O tio mais esclarecido, entre aspas, explicou que eles cursavam uma escola de vingadores. As inteligências cruéis que governam as cidades localizadas nas regiões densas de dimensões vibratórias do mundo espiritual ensinavam nessa escola de vingadores como deveria ser o processo obsessivo. Aprendemos que nas escolas de vingadores todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, como querer comer um doce, querer passear, querer ir ao cinema, querer fazer sexo, querer namorar, enfim, além dos nossos desejos imediatistas mais diversos, né? Todos nós, em qualquer fase da vida, temos um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam às experiências rotineiras, nós emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem deste desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir um reflexo dominante da nossa personalidade. Às vezes, até, aqui entre aspas, o motivo pelo qual somos trazidos à reencarnação. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Basta que eles fiquem observando quais são os pensamentos mais fixos e frequentes que aquela pessoa emana. E ele continua. Assim, a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. A irritação, o reflexo do desequilibrado. E a elevação moral, o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, fica muito fácil superalimentá-las com excitações constantes. Ou seja, a pessoa já tem aqueles pensamentos de uma forma frequente, muitas vezes, óbvio, inconsciente. Eles passam a observar e conhecem aonde está o ponto vulnerável.
e eles passam a superalimentar com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros existentes na imaginação. Aqueles quadros já existem na imaginação daquele espírito. E criando outros que se superponham, nutrindo dessa forma uma fixação mental. Com esse objetivo, basta algumas diligências, ou seja, alguns períodos de observação, para situar que naquele convívio, criaturas malfazejas que precisam corrigir, no convívio de criaturas malfazejas que precisamos corrigir, nós vamos começar a observar a aproximação de entidades outras, que se adaptam ao modo de sentir e ser daquele espírito, quando não possamos nós mesmos criar telas, as telas que nós desejamos, com vistas aos mais variados fins, por intermédio de uma determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou aquilo que vocês chamam de obsessão, o que não passa de um estado anormal de uma mente subjugada, atenção, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o seu campo sensorial, seus sentimentos, sua emoção, infinitamente acrescidas, de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por esse reflexo. Ele sorriu e concluiu: cada um é tentado externamente pela tentação que alimenta em si próprio, ou seja, o foco, o início do processo está dentro de nós. Eles percebem aonde está o meu calcanhar de Aquiles, a minha vulnerabilidade, começam a estimular os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha tela mental em relação àquilo, vai se criando um processo cada vez mais intenso, uma fixação de ideias. Outras entidades facilmente se aproximam porque comungam do mesmo pensamento, aumentando ainda mais esse processo energético, e assim o processo obsessivo está feito. André Luiz, que era ali um estagiário, ficou pasmo. E o obsessor ainda coloca, diz o seguinte: nenhum obsessor coloca em sua mente nada, sentimentos ou pensamentos que já não existam em você. Olha que coisa horrível. Ele simplesmente acende a brasa. Isso faz a gente pensar muito. O que é o meu desejo central? Aonde está ali o ponto da minha personalidade mais vulnerável? Aonde é o meu foco? Que, na realidade, facilmente eu consigo fazer conexão com o processo obsessivo. E aí, Haroldo, numa palestra de 16 minutos, muito didática, ele fala que como eu penso no meu desejo central, né? Quer dizer, o que é o meu desejo central? E ele coloca e divide em 4 coisas: prazer, posse, poder e prestígio. E ele diz, é fácil. Quantos são nutridos pelo prazer da sensualidade, da luxúria, da gula, do consumismo, da preguiça? Nós podemos ter essas características, o problema é o exagero delas. Quantos vivem da posse? Da posse não só no sentido materialista, do apego, da avareza, do sentimento de querer ser pródigo, da sensação de que é preciso possuir para usufruir. E isso fica quase como uma obsessão. Cada vez eu tenho que possuir mais para usufruir mais, cada vez eu tenho que consumir mais para ter prazer, e nunca esse prazer chega. Cada vez eu tenho que comer mais para ter prazer, e esse prazer não chega. E aí ele fala do poder. O poder, ele fala da arbitrariedade, da dominação, da violência, da arrogância, da prepotência, da ira. Se nós formos observar o mundo de hoje,
Quantas coisas não estão relacionadas com isso, com essas características, nós mesmos. Prestígio é a quarta característica, que fala do exibicionismo, da vaidade excessiva, da afetação, do exotismo, da futilidade e da soberba. O seu desejo central, na realidade, é o seu ponto de vulnerabilidade. É a sua conexão com o processo obsessivo. É a sua real fragilidade espiritual, e foi talvez ele que tenha te trazido a um novo processo reencarnatório para que você pudesse trabalhar. Mas não importa qual é o seu desejo central, não importa a intensidade dele. Na realidade, você não tem que jogá-lo fora, você tem que dominá-lo. Tudo na vida tem uma boa característica, né? Se nós formos pensar no prazer da preguiça, eu não preciso ter preguiça o dia inteiro, ficar querendo sem fazer nada o dia inteiro sentado, mas se eu sou um cara que só vive trabalhando, trabalha 24 horas por dia, um pouquinho de preguiça, uma gotinha de preguiça, vai ser muito bem-vindo. Eu ter vaidade, tudo bem. O problema é que eu não posso só viver dela. Eu não posso ser fascinada por ela. Achar que as pessoas só têm valor pelaquilo que externamente elas apresentam. A mesma coisa com o dinheiro e com o consumo. Portanto, o que nós precisamos é domar. E, através do autoconhecimento e da observação de nós mesmos, das nossas ideias, das nossas características de personalidade, do dia a dia, nós vamos começar a fazer com que aquele desejo central, que era o meu foco de vulnerabilidade, se torne, na realidade, uma grande ferramenta no meu processo evolutivo. E aí, sim, nós vamos ser a luz do mundo quando nós conseguirmos nos transformar. Porque, por enquanto, nós estamos mais para as sombras mesmo. Vemos, portanto, que da mesma forma que os espíritos superiores se organizam, e muito bem, para conseguir todo um processo de encarnação, reorganizar, nos influenciar, nos ajudar, os espíritos inferiores fazem a mesma coisa. Eles também são organizados, eles também têm um processo de inteligência e observação fantástico, mas que nós nos deixamos levar, né? Daí a importância de nós observarmos os nossos reflexos condicionados, os nossos pensamentos fixos, ficarmos muito atentos com isso. Daí a importância de hábitos edificantes, nem que sejam condicionados, orações frequentes, o treino da paciência, a alimentação do silêncio, o saber calar, que a gente não sabe, eu sou uma, não sei calar, né? O respeito, a calma, né? Que isso sim nos alimentam de pensamentos positivos aos poucos, né? Criar reflexos condicionados edificantes, com vibrações em sintonia com o plano superior, para que nos proteja. Lembre-se, o umbral está invadindo as nossas ruas. Não é ele que está invadindo as nossas ruas, somos nós que estamos atraindo e plasmando essas vibrações semelhantes a um umbral. Não há necessidade disso. A Terra precisa respirar. Não é respirar a plantinha, não é respirar, com todo respeito à plantinha, à baleia, seja lá quem for, a Terra em si, como plano de encarnados e desencarnados, precisa respirar. Precisa se sentir leve. Precisa perceber que estamos crescendo, porque, por enquanto, nós só estamos indo para trás, gente. Né? No livro Reconstruindo Emoções, pelo espírito de Nice da Silveira, né? Eu vou ler aqui um pedacinho, porque recentemente nós tivemos, né, no grupo de oração, nós estamos fazendo oração por alguns jovens que destruíram as suas encarnações, né, de uma forma, envolvidos ou por processos envolvidos em processos psiquiátricos, ou não, mas muito processos obsessivos associados a esses processos psiquiátricos, sem sombra de dúvida. E aí eu peguei um trechinho da doutora Nice, e ela diz:
A influenciação espiritual obsessiva compromete a área psicoemocional do indivíduo, alterando o comportamento e envolvendo em perturbações constantes. Interfere na vontade do indivíduo, manipulando-o para ter ações contrárias às naturais. Essa aproximação espiritual negativa pode permanecer por muito tempo, até mesmo a vida inteira, dependendo dos conflitos que traz em sua psique, assim como a culpa aportada em sua consciência profunda. A falta do equilíbrio moral do indivíduo também é de grande pertinência, podendo ocasionar transtornos mentais, sejam eles de ansiedade simples a verdadeiros estágios avançados, psicóticos e de demência. Portanto, estamos vendo tantos desequilibrados, tantos infelizes, tanta depressão, tanta gente pensando em suicídio, tanta gente matando os outros em surto psiquiátrico, meu Deus, tanta gente tendo surtos psiquiátricos e num processo de autoagressão terrível, numa fragilidade emocional e espiritual que estão nas mãos dessas entidades espirituais, sofridas também. Não estou dizendo que são perversos, não, são sofridos e, infelizmente, perdidos, porque não conseguem fazer um processo de autoanálise, de crescimento espiritual. Estão estagnados num passado, numa agonia, numa dor e não saem dali. Nós não precisamos disso. Nós hoje temos o entendimento que a dor e o sofrimento é uma oportunidade de pensarmos, que o erro é uma oportunidade de análise, que dar um passo à frente, por menor que seja, é muito importante. Então, eu peço a Deus que tenha misericórdia de todos nós, principalmente desses irmãos que estão tão influenciados nesses processos negativos, obsessivos graves, e que nós, que estamos em processos obsessivos mais simples, tenhamos, desculpe a palavra, a vergonha de tomar uma atitude. Não somos vítimas de nada. Como ela disse ali no texto, né? No mundo de expiação de provas, todos somos obsessores e obsediados. Vamos fazer nosso autoconhecimento, vamos analisar onde está o meu desejo central. Não vou dar a minha tomada, o meu plug de conexão à toa, não, gente. Vamos fazer conexão com o plano superior, vamos orar, vamos ter bons pensamentos, vamos ter hábitos, nem que condicionados, com pensamentos bons. E, nesse momento, eu peço a todos que nós nos concentremos numa oração, pedindo para que caia sobre a terra bênçãos de muita paz. Vou, então, encerrar a sessão, fazer uma oração breve e vou começar com o passe. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, eu sei, Pai, que Tu acreditas nos Teus filhos, mas eu acho que o Teu coração deve estar apertado. Quando vê quantas oportunidades nós estamos deixando passar. Quantos ensinamentos já vieram das formas mais diferentes aos nossos ouvidos, aos nossos sentimentos, nas nossas intuições, aos nossos espíritos, e nós simplesmente, Senhor, esquecemos e abandonamos. E, às vezes, damos mais valor e atenção aos prazeres imediatistas da vida. Dão menos trabalho, com certeza, mas não nos deixam caminhar, não nos deixam evoluir. Olhai, Senhor, por todos esses grupos que sintonizam com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta vingança, com tanto ódio. Que as nossas orações possam ser um gesto de amor sincero como as lágrimas daquele pai, pedindo que esses espíritos inferiores e sofridos se desarmem, deem a eles mesmos a chance de um minuto de paz, de um minuto de serenidade, de uma ajuda,
para que possa seguir a sua trajetória rumo à evolução. Senhor, tenha misericórdia desses teus filhos, que encarnados e desencarnados esbarram pelas ruas desse planeta, totalmente desorientados. Que nós possamos manter um equilíbrio, que possamos ser dentro da nossa casa um alicerce de equilíbrio espiritual, que possamos ensinar nossos filhos a terem sintonia com bons espíritos, para que sejam adultos mais equilibrados, adolescentes mais equilibrados, que não tenham tanta depressão, tanto medo, tanta angústia, não se matem por nada e percam uma encarnação, uma oportunidade. Meu Deus, nesse momento, abençoe esse planeta, que possamos passar por essa fase e que possamos chegar do outro lado um pouco melhor. Com certeza chegaremos. Agora eu vou dar início ao passe. E eu peço a falange de Ariel, de Frei José, de Dr. Lucas, que possa se aproximar de nós e que cada um se aproxime do seu amigo espiritual que está nesse momento a postos do nosso lado, protegendo e amparando as nossas casas, principalmente hoje, que falamos de obsessão, que o passe seja um passe de limpeza. Que possamos ser higienizados espiritualmente com os bálsamos mais puros do plano espiritual. Tire de dentro de nós, Pai, dos nossos pensamentos, irradiando o nosso chakra coronário, o nosso chakra frontal, conexão com o plano espiritual, que possa, depois de uma limpeza, afastando as angústias, afastando as mágoas, as ideias repetidas de problemas, de discórdias e discussões, que possa uma luz azul de Ariel invadir o nosso chakra coronário, o nosso chakra frontal, nos trazendo paz, nos trazendo uma sintonia de uma energia de muito boa vibração que acalme os nossos pensamentos. Que possam os nossos amigos espirituais limpar o nosso chakra laríngeo, permitindo que palavras rudes, que palavras às vezes que destroem os outros, seja pela ironia, pela maledicência, pela crueldade até, que possam nos calar. E que a energia, a luz azul de Ariel, ilumine o nosso chakra laríngeo, para que possamos trazer palavras de paz, de acolhimento, preces para aqueles que necessitam. Que o nosso chakra cardíaco seja retirado deles numa limpeza intensa, as vibrações de ódio, as vibrações, aquela mágoa que às vezes temos de pessoas tão próximas, aquela frustração conosco mesmo, aquela melancolia que às vezes temos da vida, aquele medo do momento que vai se aproximar, aquela ansiedade do que pode nos acontecer, e que a luz azul de Ariel possa circular pelo nosso chakra cardíaco, nos trazendo paz. Precisamos de paz. Que uma limpeza intensa ocorra no nosso chakra gástrico, tirando as vibrações e os miasmas dos nossos
nos nossos órgãos físicos e perispirituais. E que a luz azul de Ariel abençoe o nosso corpo físico, veículo da nossa reencarnação, para que possamos conseguir atingir uma evolução que precisamos. E que no nosso chakra básico seja retiradas energias exageradas de uma sexualidade doentia que todos nós temos. E que a luz azul de Ariel ilumine esse chakra da forma possível e necessária para que a nossa criatividade, o nosso vigor, a nossa força de trabalho e energia venha na forma que nos for necessária na nossa evolução. Que Deus nos abençoe a todos, que tenha misericórdia de todos aqueles que estão passando por processos obsessivos graves, por processos psiquiátricos, por processos depressivos, que todos eles sejam amparados e protegidos. Graças a Deus.